Até hoje, quase 200 anos depois, a Serra do Mar guarda o mesmo caminho que Dom Pedro usou para chegar ao Ipiranga e declarar que o Brasil não era mais uma colônia. Por uma calçada de pedras muito simples, passou a corte, a economia e a jornada que levou o Brasil a ser uma nação independente. A nossa equipe refez essa trilha e encontrou a vista privilegiada que é ter a Mata Atlântica no trajeto, com áreas intocadas desde 7 de setembro de 1822, o primeiro dia a dia soberania nacional. As curvas que revelam uma paisagem exuberante levam para caminhos que já foram de Portugal. Elas nos colocam dentro de uma galeria a céu aberto por onde passou parte da história do Brasil. Para os que estão familiarizados com o nosso passado, um aviso. Aqui nenhum dia é igual ao outro. Todo dia você está aprendendo coisas diferentes. Esse é Newton, trabalhou por 13 anos na Fundação Florestal que cuida do Parque Caminhos do Mar. E esses, os irmãos Sarassá, que também cuidam de outro jeito. Eles acompanhavam o pai na restauração dos monumentos e assumiram a tarefa. Eu lembro que aqui era sempre um mistério, né? Uma magia trabalhar nesse lugar, né? Porque sempre tinha, e a gente sempre via coisas diferentes, mesmo que fosse a mesma casa. Uma hora você tinha neblina, outra hora tinha sol, então era muito mágico para nós participar dessa empreitada. A família faz o restauro dos monumentos e são 8 em 9 quilômetros de estrada. Eles foram construídos há 100 anos e contam momentos marcantes do Brasil colônia de Portugal. Já vão se passar aí mais de 30 anos, né? A família nesse local aqui, cuidando desses azulejos, né? Então a gente se sente um pouquinho guardiões dessa história, né? Se para construir esses prédios era preciso encarar o precipício, a vista cansada do trabalho se refazia no encontro da Mata Atlântica com o mar. Nos azulejos, alguns do século XVIII e que vieram de Portugal, cenas reproduzem o passado e o que era presente. Mapas rodoviários de 1922. E aqui, na Casa Centenária, uma outra passagem da nossa história veio para o chá da tarde. E ali aconteceram, na década de 20 mesmo, grandes encontros com os artistas da Semana 22, os modernistas, né, que tomavam chá lá, declamavam poesias. A cadeia de montanhas testemunha a arte, a cultura e o trajeto que levou ao surgimento de uma nação. Essa é a calçada do Lorena e ela foi uma revolução para a época. Transformou uma viagem entre a capital e o porto, que antes durava 3, 4 dias, em poucas horas. Foi por aqui também que passou Dom Pedro. E a cada passo que ele dava, deixava mais para trás o Brasil colônia e se aproximava do país independente. A calçada era estratégica nas relações entre o Brasil e Portugal. Rota de um intenso comércio. Subia aquilo que era importado da Europa, de Portugal, né? Então subia-se mobiliário, pianos inclusive, né? As famílias mais abastadas importavam praticamente tudo. A Estrada Velha de Santos é a mais antiga rota do interior do país para o litoral atlântico, a primeira pavimentada da América Latina. A partir de trilhas indígenas, os jesuítas abriram o caminho e davam um nome bastante particular. Alguns relatos dos jesuítas citam essas trilhas e a própria calçada como caminhos do inferno. A calçada tem uma restrição imposta pela natureza. Como esse lugar é muito úmido, as pedras ficam escorregadias demais, ruim para descer. Terrível para subir. E descia no lombo de mulas. Aqui não sobe cavalo, por exemplo, não consegue, né? Mas como reclamar de uma calçada que está há 4 séculos de pé? O levantamento topográfico dessa calçada ficou tão bem feito que foi usada depois para a construção das ferrovias do entorno. E ela parece simples,
Mas ela tem um veio central direcionador de águas pluviais, e nas curvas ela tem uma protuberância que direciona a água também para não correr no leito da estrada. Ela foi construída também para não cruzar nenhum corpo hídrico, para não precisar construir pontes e não ter problema com erosão. Uma das histórias que se conta sobre essa rodovia é que ela foi construída com o dinheiro das barreiras e foi aí que surgiu toda a ideia do pedágio. Hoje ela é usada apenas para o turismo. Os motoristas que fazem essa viagem entre a capital e a região da Baixada Santista utilizam a rodovia Anchieta ou então a Imigrantes. E os pedágios custam R$ 30,20. Hoje a estrada não é mais uma alternativa entre São Paulo e o litoral. Mas para quem pretende viajar pela história, o Parque Estadual Serra do Mar está aberto 4 vezes por semana. Andar aqui é rever um pouco do que viram os escravos, tropeiros, a corte e Dom Pedro, mesmo antes de se tornar primeiro. Essa grande muralha, né, e essa grande nação, Brasil, essa natureza, essa pujança, né, eu acho que isso Dom Pedro sentiu, né? Foi assim, agora essa aqui é a minha terra, né? Aqui é a terra dos brasileiros, eu acho que é aqui que a gente tem que fazer essa nação. Agora está na hora da independência, né? Não precisamos mais da tradição porque nós temos o futuro na nossa frente, né? Então acho que essa força que o Brasil tem é que motivou, né, essa paixão por essa terra, por essa natureza.